pesquisa Nascer no Brasil, que é o maior estudo sobre nascimento e parto feito no país, revelou que 7 em cada 10 gestantes, quando descobrem a gravidez, querem um parto normal. Mas alguma coisa acontece durante o pré-natal, já que esse desejo inicial não se torna realidade para a maioria delas. Por aqui, a maioria dos partos são cirúrgicos. Em 2023, quase 60% dos bebês brasileiros nasceram por cesariana. E quando olhamos apenas para os hospitais privados, esses números escalam. Na saúde suplementar, o parto vaginal é a exceção e a cesárea a regra. 8 em cada 10 mulheres que dão à luz seus filhos usando o plano de saúde são submetidas a uma cesariana. Mas isso é um problema? Segundo a Organização Mundial da Saúde, sim. A recomendação é que somente 15% dos partos sejam realizados por cirurgia, que, claro, quando bem utilizada, pode salvar a vida da mulher e do recém-nascido, mas que não pode ser banalizada. Para conversar com a gente sobre a epidemia de cesáreas no Brasil, recebemos a ginecologista, obstetra e professora do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, Carla Andreucci Polido, e a obstetriz e professora do curso de obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a Glauci Ferreira. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente hoje. Sejam muito bem-vindas. Prazer é nosso. Bom, Carla, pode ter um montão de mulheres e famílias assistindo, né, agora essa abertura dizendo: mas meu filho nasceu de cesárea, tá tudo bem, deu tudo certo. A gente tem que se preocupar com esses índices? Tem sim. Na maioria das vezes, sempre dá tudo certo. As pessoas gestantes são pessoas saudáveis, os bebês, na maior parte das vezes, são saudáveis também. Então, mesmo a gente fazendo tudo errado, tudo dá certo com eles, né? Uhum. Mas, estatisticamente, a gente sabe que as complicações são muito mais frequentes associadas à cirurgia cesariana, especialmente quando elas são feitas de forma eletiva, fora do trabalho de parto, do que quando o parto é assistido por via vaginal. Agora, o fato da gente fazer aqui no Brasil tantos partos cirúrgicos reduziu, de alguma forma, a mortalidade materna e a de bebês? Não. Isso é impressionante. A gente continua com a razão de mortalidade materna e infantil com índices que extrapolam a expectativa para uma população do nosso nível econômico e de desenvolvimento, né? Então, na verdade, a gente tem razão de morte materna ainda muito alta. A gente oferece o que tem de mais avançado, entre aspas, na assistência ao parto, que é a cirurgia cesariana, e a gente continua amargando a razão de morte materna e taxa de mortalidade infantil de países muito abaixo da nossa classificação econômica. Então, dá para a gente inferir que a cesariana não está trazendo benefícios como se pode imaginar quando se escolhe essa via de parto? Na verdade, a cesariana, ela se comporta com relação à morbidade, que é a complicação, e à mortalidade, com uma curva que a gente fala de U, né? Então, quando você começa a oferecer cesariana para as pessoas que estão em trabalho de parto ou que precisam da cesariana por algum motivo durante a assistência ao parto, a razão de morte materna vai diminuindo, até você chegar num determinado platô, e aí, quando você começa a extrapolar a taxa de cesárea de novo, a mortalidade e a morbidade aumentam de novo. Então, existe um índice que seria ideal para a gente chegar, e esse índice pode, apesar da gente ter os 15% que a OMS preconiza, a gente poderia ter algumas variações dependendo das condições locais, mas provavelmente não se afastaria muito desses 15%. Então, quando a gente oferece mais intervenção do que o necessário, a gente aumenta o risco em vez de proteger das complicações. Agora, Glauci, o Brasil é um dos campeões mundiais de cesárea, né? Só faz menos parto cirúrgico que a República Dominicana, né? A média em 2023, somando hospitais públicos e hospitais privados, foi de 59,7%, né? Por que desses índices, né? Então, assim, a gente tem a pesquisa Nascer no Brasil que mostra que quando essa mulher descobre a gravidez, ela começa o pré-natal dela, ela fala, eu quero ter um parto vaginal. E isso não acontece no final. Então, acontece alguma coisa no meio desse caminho. Sim, sim. E eu associo muito a uma atenção que ela é muito medicalizada, né? A gente fala muito que se a mulher tem a possibilidade, né? Se a gente promove um ambiente de segurança para ela, esse parto fisiológico, ele evolui com mais qualidade. O que seria esse ambiente de segurança, do seu ponto de vista? É um ambiente onde tem uma escutativa para essa mulher, onde a gente tem um vínculo, né? A gente constrói ali uma relação de vínculo com essa mulher. E os profissionais, eles têm uma atenção centrada naquela mulher. Então, por exemplo, cada corpo ele tem um tempo do trabalho de parto, né? E esse tempo não necessariamente é algo ruim, sabe? Pelo contrário, assim.
Então, o que a gente precisa é um atendimento que ele vai priorizar ali a segurança, né? Mas também vai priorizar o que a Organização Mundial da Saúde chama de uma experiência positiva de parto, né? Toda vez que você é atendida de forma digna e respeitosa, que você sente que você está também ali compartilhando decisões, você tem um outro estar naquele ambiente, né? Você não é só um corpo, você é uma pessoa que está passando por um processo da vida, que é o parto, né? Algumas vezes, Carla, você já deve ter escutado isso dezenas de vezes, mulheres que têm plano de saúde, né? Elas vão para a primeira consulta do pré-natal, falam para o médico que querem ter um parto normal e ele já avisa, eu não faço parto normal, só faço se você me pagar uma taxa de disponibilidade, aí eu fico disponível para você, uma taxa que a ANS já disse que é abusiva, né? Mas tem médicos que começam esse pré-natal com essa mulher, sem falar que eles não fazem parto normal, que eles só fazem cesárea, e no meio desse caminho ela acaba convencida por essa cesariana, né? Como é que isso acontece, né? Existem tantos motivos assim que levam as mulheres a precisarem de um parto cirúrgico ou esses motivos são exceção e não a regra? São exceção, não a regra. São pouquíssimas situações em que a gente indica uma cesariana, especialmente quando ela é fora do trabalho de parto, né? Mas o que acontece, na verdade, é que existe uma fé muito grande na tecnologia, né? Na instrumentalização, na medicalização da assistência. Então, um monte de exame, um monte de intervenção. E, na verdade, essas intervenções, tanto durante o pré-natal como na assistência ao parto, elas geram uma cascata mesmo de outras intervenções. Então, por exemplo, você interna muito cedo a pessoa em trabalho de parto. Ela está ainda no que a gente chama de uma fase latente do trabalho de parto. Aí, como ela começa a demorar, porque na verdade não está ainda na fase de aceleração do trabalho de parto, a gente põe uma droga sintética para acelerar o trabalho de parto. Essa droga causa mais dor, mais contração forte, aí ela precisa de analgesia, de medicamentos para controlar a dor. A dor atrasa o trabalho de parto e faz com que ela precise, às vezes, de alguns instrumentos, ou mesmo causa alguma alteração da vitalidade do bebê, né? Cai a frequência cardíaca do bebê, e aí ela vai para uma cesariana de emergência, e aí a ilusão que ela tem é que a cesariana foi a melhor escolha, né? A gente não está dizendo que a intervenção não é boa, a gente está dizendo que a intervenção ela tem que ser oportuna. E saber em que momento e que intervenção fazer é a ciência obstétrica, que infelizmente está se perdendo aí no nosso Brasil, porque a gente está formando cada vez mais profissionais obstetras intervencionistas, cesaristas, em vez de obstetras que acompanham um trabalho de parto fisiológico. Ô, Glaucia, às vezes essa mulher ela chega no consultório do médico lá pelo 6º, 7º, 8º mês e o médico já fala para ela, você é muito estreita, você não vai conseguir ter parto normal. É possível ser visionário a esse ponto de olhar uma mulher 3 meses antes e decidir que ela não vai conseguir? Não, principalmente pautado em um olhar sobre o corpo, assim, ou pautado em informações equivocadas. Por exemplo, o cordão está enrolado no pescoço, né? Sim, isso é motivo para uma cesárea? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, a gente sabe, assim, que tem muito desse conhecimento técnico, né? Que muitas vezes está somente na mão dos profissionais. E uma das coisas que eu acredito muito é nesse fato das mulheres terem uma informação de qualidade, sabe? Elas saberem sobre o seu corpo, saberem sobre o seu processo. É lógico que a gente tem, né, as mulheres de risco habitual, que a gente chama, que é uma gravidez que segue sem nenhuma complicação, e tem as mulheres que têm uma gestação de alto risco, por exemplo, que precisa de um cuidado diferente. Mas isso não quer dizer, muitas vezes, que a gestação de alto risco vai ser uma cesárea, por exemplo, né? A gente só precisa de um olhar mais apropriado ali, mais atento, né? Carla, você consegue olhar para uma mulher 3 meses antes e dizer que vai ser uma cesárea? Ou... De forma nenhuma. A única forma da gente dizer que aquela bacia não é estreita é durante o que a gente chama de prova de trabalho de parto. Ela tem que entrar em trabalho de parto e aí a gente vai acompanhar a evolução desse trabalho de parto para determinar se esse parto é possível ou não. Então, tem que estar com uma dilatação avançada para a gente realmente ver, olha, não, esse bebê não vai passar nessa bacia nesse momento. Isso, inclusive, é diferente de um parto para o outro. É impossível, não existe exame de imagens, exames clínicos, nada que possa determinar que aquele bebê passa naquela bacia. Ele passa, mas a gente só vai saber disso na hora do trabalho de parto. E quais são os motivos reais para uma cesariana, Glaucia? Além desse que a Carla falou, né? Desse momento do trabalho de parto, perceber que não vai realmente passar.
Eu vou até pedir a ajuda da Carla nessa questão, mas a gente tem o posicionamento do bebê, né? Se ele não está, por exemplo, com a cabecinha para baixo, se ele está... Não está encaixado? Não é encaixado, se ele está transverso, que a gente chama, né? É como se ele estivesse deitado, assim. Essa é uma das indicações. Se tem um descolamento, por exemplo, de placenta também, que é uma emergência, né? Então, a gente sabe que é outra indicação também. Quer me ajudar, Carla? Placenta prévia, né? Quando a placenta está antes do bebê, né? Essa questão do bebê transverso na verdade, durante o trabalho de parto, ele está transverso em vez de estar longitudinal. Em vez de estar ou com a cabeça ou com o bumbum para baixo, ele está com as costelas aparecendo, né? E ele não tem condição de passar na bacia nessa posição, né? Só que a gente tem como fazer uma versão também para ele mudar, tá? Então, veja que... não é uma coisa absoluta. É absoluta se o trabalho de parto estiver avançado, ela chegar nessa condição e a gente não puder fazer a versão. A placenta, quando está na frente da nascida do bebê, da apresentação do bebê, outra coisa também é se ela tem doença AIDS, não é HIV positiva, tá? Isso fique bem claro. É se ela tem realmente uma carga viral alta, se ela não fez profilaxia, porque a gente sabe que a transmissão vertical é maior, a transmissão para o bebê é maior nessas condições, tá? E existem alguns questionamentos sobre herpes, alguns protocolos falam que a herpes ativa deveria ser indicação de cesárea. O protocolo britânico, por exemplo, fala que na verdade, só se for a primeira infecção por herpes, né, se ela já não tiver feito. Mas também a gente tem uma prevenção. Você sabe que ela tem herpes, a gente pode fazer uma profilaxia, né, uma prevenção antes do parto para evitar que isso aconteça. Então, as condições são muito raras. A indicação absoluta de cesárea, especialmente fora de trabalho de parto, ela é raríssima. A gente tem muito aqui a questão do não teve passagem, né? Eu acho importante falar disso para as mulheres, porque muitas vezes tem a ver com o que a Carla falou, essa mulher ainda não está na fase ativa do trabalho de parto, que a gente chama. Então, ela começa ali com uma fase inicial do trabalho de parto, que são os pródromos ou fase latente, e essa fase, geralmente, ela é mais demorada, né? Então, a mulher pode ser confundida com o trabalho de parto, inclusive, né? Então, às vezes, cria um pouco essa questão, fiquei 3 dias em trabalho de parto e não tive passagem, né? E isso não é real. Se ela tivesse uma informação de que ela está nesse começo, então as contrações ainda não são efetivas para promover a dilatação do colo, sabe? Isso acontece muito aqui no Brasil. Fiquei 3 dias e aí fui para uma cesariana porque ia passar da hora, né? Eu acho importante a gente falar disso. Não, ela estava seguindo o processo fisiológico do trabalho de parto. Se ela tivesse um bom acompanhamento, uma boa informação, ela saberia que esse é o momento de descansar, se alimentar, para depois entrar numa fase ativa do trabalho de parto. Agora, Carla, muitas mulheres escolhem a cesárea por medo de violência obstétrica, por medo de não ter ali um controle de dor, por medo de ser desrespeitada. Como é que você vê isso? Isso é bem real, né? As pessoas pedem cesárea para fugir do modelo de assistência. A Simone Diniz, que é uma grande pesquisadora brasileira, costuma dizer que a gente atende um parto violento para vender cesariana, né, que é o nosso modelo de assistência dessa forma, né? Então, assim, existe muito medo da dor, que é real, tá? A gente não pode também dizer que não vai ter dor, que o trabalho de parto é uma maravilha, não é isso. O trabalho de parto é um processo fisiológico que pode envolver dor, mas o sofrimento emocional, né, ele pode, na verdade, ser muito minimizado pela assistência qualificada, pela questão do que a Glaucia colocou, do parto centrado na pessoa que a gente está atendendo, que a gente costumava chamar de humanização, mas o centrado na pessoa é um termo um pouco mais adequado, né? Então, na verdade, a gente está atendendo individualmente, através de uma equipe multiprofissional. Então, a gente tem que fugir do modelo, o meu médico vai me atender, né? Porque aí a conta não fecha. Não fecha, né? Um único médico... Vamos pensar num obstetra que tem um movimento baixo, de 10 partos por mês. Ele tem que ficar à disposição todos os dias da semana para todas as pessoas que estão entre 37 e 42 semanas de gestação. Essa conta realmente não fecha, né? Então, o médico em si, ele não é o vilão é um modelo, né? Então, a gente deveria ter obstetrizes, enfermeiras obstetras, toda uma equipe multiprofissional e o médico como parte dessa equipe para tratar das intercorrências, né? E aí ter o bebê com o médico ou com a obstetriz ou com a enfermeira que está no plantão. Sim. É assim que funciona, inclusive, no Reino Unido. Em vários países, sim. O que a gente fala é que a gente precisa ter um alinhamento de filosofia de cuidado, vamos dizer assim, né? Que é isso que a Carla falou um pouco. Aqui no Brasil ainda é muito intervencionista, né?
Então, se a gente consegue trabalhar um pouco com as equipes nesse cuidado compartilhado, que a gente chama, é o melhor modelo, sabe? Porque, por exemplo, uma obstetriz, uma enfermeira obstetra, ela tem essa formação de acompanhar o parto fisiológico, né? Então, é menos intervencionista, sabe? A gente lida muito com os métodos não farmacológicos de alívio da dor, o banho de chuveiro, por exemplo, o banho de banheira, que ajuda bastante a lidar com aquele processo das contrações, né? Então, tudo isso são formas de você potencializar, né, a promoção do parto fisiológico. E aí você libera também o médico, né, para não ser essa única pessoa capaz de ajudar essa mulher a dar à luz, né? E o que a gente fala é na otimização de recursos mesmo, né? Então, a formação de uma obstetriz e de uma enfermeira obstetra, ela é pautada nisso, na normalidade do processo, vamos dizer assim, né? De trabalho de parto. Então, a gente tem muito essa questão do parto fisiológico, a fisiologia, como que eu vou trabalhar com essa mulher, que ambiente eu vou promover para essa mulher para que ela se sinta segura para ter um parto fisiológico, um parto natural, né? Bom, no próximo bloco, uma conversa com a professora do INSPER, Carolina Mello. Ela pesquisou a relação entre a antecipação de partos para evitar o nascimento de bebês no feriado de carnaval e a piora na saúde desse recém-nascido que chegou ao mundo antes do tempo. A gente volta já. Estamos de volta com opinião com a gente, a ginecologista e obstetra Carla Andreucci Polido, professora da Universidade Federal de São Carlos, e a obstetriz e professora da Escola de Arte, Ciência e Humanidades da USP, a Glauci Ferreira. Nascer no meio do carnaval devia ser um motivo de alegria e não de preocupação, né? Fato é que no Brasil, partos são marcados para antes de datas festivas e feriados, por conveniência do médico e muitas vezes da família do bebê. Pesquisadores do INSPER se debruçaram sobre os dados de nascimentos de bebês ocorridos antes e depois do carnaval e descobriram que antecipar o nascimento de um bebê que ainda não está pronto traz risco para a sua saúde. Por outro lado, esperar mais uns dias até que o parto comece naturalmente ou até adiar a marcação dessa cesárea para depois do feriado pode ter efeitos positivos para o recém-nascido. Eu conversei com a professora do INSPER, Carolina Mello, que publicou os resultados da sua pesquisa no periódico Health Economics. Vamos assistir. Essa manipulação da data do parto é motivada principalmente por cesáreas, tanto na forma de antecipação quanto na forma de postergação de partos. A gente vê que tem mais ou menos uma mesma proporção de antecipados e postergados por conveniência e por várias características do nosso sistema de saúde. Essas coisas estão acontecendo e precisam de atenção. Quando você fala de postergação do parto, você está falando de partos que não foram antecipados, ou seja, não foi marcada essa cesárea e essa mulher entrou em trabalho de parto e esse bebê nasceu no tempo dele, é isso? O que acaba acontecendo é que as gestantes que esperam um pouco mais para evitar ter o parto durante as festividades de carnaval, muitas vezes acabam por deixar de ter um parto cesárea e ter um parto natural por ter que esperar um tanto mais. Nessa sua pesquisa ficou mais claro quem são essas mulheres que antecipam esse parto? As mulheres que têm uma maior probabilidade de se engajar na manipulação da data do parto são mulheres menos vulneráveis, de escolaridade mais alta e brancas, né? O que está altamente em linha com o perfil da mulher que utiliza o sistema privado de saúde no Brasil. Ô, Carlos, isso não acontece só no carnaval, né? Acontece no Natal, no Ano Novo, em Corpus Christi. Nas férias do obstetra. Muitas vezes essas mulheres, Carla, são levadas a crer que não tem problema antecipar uma semana, né? 38, 39, elas ouvem, o bebê já está pronto. Mas, às vezes, em casos como esse, né, de antecipação por conta de datas festivas, né? Elas ficam com medo de que o meu médico, não esteja na cidade, né? Isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. Sim.
Acontece e, na verdade, a gente minimiza todas as complicações que acontecem relacionadas a essas cesarianas eletivas, né? A gente maximiza todas as complicações que acontecem no parto normal e a gente acha tudo bem se ela teve uma lesão de bexiga na cesárea, ou se o bebê foi para UTI, ou se ele não mamou, porque era prematurinho, né, uma prematuridade iatrogênica. Prematuridade assim, ele já tinha mais de 37 semanas, 38 semanas, mas ele não tinha sinalizado que ele estava pronto para nascer, não tinha entrado em trabalho de parto. Então, ele faz a gente chama de uma adaptação complicada na vida fora do útero, né? E isso retarda todos os processos naturais que ele faria. Então, é uma criança que, se não vai para a UTI, fica mais tempo internada, vai para o banho de luz, lá para a fototerapia, aí faz a icterícia, tem toda uma vinculação mais prejudicada com a mãe. E essas são coisas que a gente minimiza, a gente acha que tudo bem, né? Tudo bem. Agora, se ele tem um desconforto respiratório depois de um parto normal, e vai para a UTI, ou vai para uma unidade de cuidados intermediários, a gente acha que o problema foi o parto. Né? Glaucio estava querendo falar. Eu queria falar. Tem até a Simone Diniz, né, que ela faz uma pesquisa que eu acho muito interessante para pensar isso, que chama Dias Perdidos de Gestação. Então, se a gente inverte essa lógica, né, e entende que um bebê que nasce com 38 semanas de uma cesariana eletiva, ele teve ali dias perdidos, né, de gestação, em que ele vai nascer com baixo peso, ele vai nascer com mais dificuldade de respiração, de transição, como a Carla falou, a gente começa a pensar de uma outra forma, sabe? É super importante para a mulher, mesmo que ela vá para uma cesárea, que o início do trabalho de parto ocorra de forma espontânea. Porque esse é o sinal de que esse bebê está pronto para nascer, né? Agora, nós somos todas feministas, né? A gente fala nesse poder de decisão, né? Sim. Sobre o nosso corpo. Quando a gente está falando aqui das vantagens do parto normal em detrimento da cesárea, a gente não estaria tirando dessa mulher o poder de decidir, não, eu quero ter uma cesárea. Você não acha isso, Carla? Não, eu acho que a autonomia, ela é plenamente exercida quando a pessoa que vai tomar a decisão sobre o seu corpo, sobre a sua via de nascimento, que é o que a gente está falando, teve acesso a todas as informações necessárias para tomar essa decisão. E isso muitas vezes não acontece. Na maioria das vezes isso não acontece. Né? Na maioria das vezes, ela não é avisada, por exemplo, que se depois que ela faz uma cesárea, uma segunda cesárea tem muito mais risco. A própria cesárea tem mais risco de hemorragia, de infecção, de internação prolongada, de dificuldade de recuperação cirúrgica, porque não é verdade que a cesárea não dói, né? É que, de novo, culturalmente, a gente aceita a dor do pós-operatório como sendo normal e a gente rejeita a dor do tratamento intempestivo, né, e da dor do trabalho de parto, que faz parte desse combo que a gente tem na realidade da obstetrícia brasileira. Então, na verdade, quando você tem acesso às informações, inclusive que essa cesárea tem riscos em médio e longo prazo também, então tem risco de uma placenta, lembra que eu falei para você da placenta prévia, que é uma das indicações de cesárea? Isso dificilmente acontece se ela não teve uma cesárea anterior. Tá? Então, são várias complicações que podem acontecer, infertilidade, dor pélvica crônica, que é ficar com dor na barriga depois da gestação. Todas essas questões, elas acontecem e elas não são explicadas para as pessoas. Além do risco absoluto mesmo, né? Que, na verdade, quando ela se submete a uma cesariana, apesar do nosso modelo obstétrico ser um modelo violento, né, a gente ainda tem melhores desfechos no parto normal do que na cesariana. Glaucio, se mesmo assim, né, mesmo que seja uma decisão informada, essa mulher fala, não, eu quero ter uma cesárea, quais seriam as dicas para que o bebê estivesse pronto, para que esse bebê corresse menos risco de ser prematuro, por exemplo? Principalmente esse, né, de deixar entrar em trabalho de parto, né, que é esse sinal que o bebê dá de que ele está pronto para nascer. Essa é uma das questões, mas eu acredito muito, assim, que se a gente dá uma informação de qualidade mesmo, sabe? As pessoas têm como decidir. E, em última instância, é o que a Carla falou. A autonomia da mulher, cada mulher ali ou pessoa que gesta tem o seu corpo e tem esse poder de decisão sobre o seu corpo, né? Mas a gente vive muito no Brasil uma cultura da cesariana, que é todo um sistema organizado para promover a cesariana. Sim. Então, quando você pensa a organização dos hospitais, por exemplo, essa assistência médico-centrada, a questão de gestão de leitos, sabe? Então, aqui no Brasil, para a gente falar sobre isso, a gente tem que fazer uma crítica a todo esse sistema que acaba aí direcionando para a cesariana, né? Então, por exemplo, para a mulher que
que ela usa, né, a saúde suplementar, é muito mais fácil ela ter uma cesariana do que um parto normal, respeitoso, né, nessa linha de um cuidado, de uma experiência positiva do parto, pelo plano de saúde. É muito difícil ela encontrar um médico do plano de saúde que vai atender o parto dela, o parto normal, que pode acontecer de manhã, à tarde, à noite, no meio das férias, no meio do carnaval, né? Pode durar muitas horas. Então, a gente tem todo um sistema organizado aqui no Brasil que ele direciona para a cesariana. Então, precisamos de uma mudança cultural e que as mulheres também tenham informação de qualidade, como a Carla falou. Queria ficar mais meia hora aqui conversando com vocês, mas vou ter que encerrar. E eu queria agradecer a ginecologista e obstetra Carla Andreucci Polido, que também é professora do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos e obstetriz, também professora do curso de obstetrícia da Escola de Arte, Ciência e Humanidades da USP, a Glauce Ferreira. Obrigada por terem vindo aqui com a gente no Opinião. E obrigada a você que esteve com a gente aí do outro lado da tela. Se você quiser rever esse programa, vá em Jornalismo TV Cultura no YouTube ou baixe o aplicativo Cultura Play. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê semana que vem. Tchau.